sou só artista visual, mas também compositor, cantor, poesia, logicamente, e também sou curador de exposições há mais de 45 anos. O trabalho que eu tenho desenvolvido há muito tempo, né? Mais de 50 anos, ele tem a ver com tudo da cultura brasileira. Eu nasci na Amazônia, desci pelo canal xamânico da Amazônia, né, junto com os indígenas, que meu pai era muito amigo. Fui para a Bahia, fui para o Ceará. Na Bahia eu aprendi muito, né, sobre a questão africana, ficou muito forte para mim, e por isso a razão do trabalho da usina de arte, né, é essa história da minha homenagem a esses povos que vieram com tanta dor, né, e cruzaram o Atlântico, né, para ser escravos no Brasil, né, uma escravidão que não foi resolvida até hoje. Então eu quis, na certa forma, naquele trabalho ali, sanar essa história. Tem uma referência à música do Caetano Veloso, que eu admiro muito, é Tempo, 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 Tempo. Caetano fez aquela música para Oricô, que é Orixá do Tempo, e ele é representado pelo baobá, o Assumaúma. Então, quando eu cheguei ali naquele círculo que eu vi 6 baobás plantados, né, pelo casal, e eu fiquei muito tocado com aquilo, porque eu tenho uma ligação muito forte com árvores, eu tenho altas conversas com árvores. Eu tinha visto antes as colunas de ferro que eles tinham ganho, né, de um usineiro, né, que veio da Inglaterra no século XIX. Tem essas colunas, né, que corresponde a cada baobá, e em cima eu botei esse capitel de pedra, que eu encontrei essas pedras perto da usina, remete às colunas gregas, jônicas e dóricas, né, e tive a ideia de botar as ferramentas dos orixás, né, como elas ancoram a energia dos orixás, elas estariam coroando esse lugar todo em cima das pedras, assentadas como eu assentei uma por uma, num ritual que eu fiz. Indo o caminho lá do galpão, né, onde está o trabalho do Rufino, ali tem duas colunas que estão os Exus, estão abrindo o caminho e protegendo. E quando você chega lá no final, onde tem a seta, e aí soldamos uma ferramenta de Exu, porque ele também fecha o ciclo ali. E ela está também apontando, e está em direção à paisagem que está lá no fundo. É quase uma doce vingança aquilo ali, para colocar essa homenagem maravilhosa a esse povo negro, né, que tanto trabalhou nas minas de ouro, no ciclo da cana-de-açúcar. E é para as pessoas fazerem coisas, se apresentarem, dança, teatro. Ela não existe só a obra em si que está ali. E os canteiros também, que a gente plantou, ervas medicinais e aromáticas, com cada uma pedra no meio, foi plantada pelas pessoas da região. Era um envolvimento com aquilo ali, tudo aquilo ali está vivo, né? Nesse sentido participativo e interativo com a comunidade. Quando eu cheguei lá, eu vi isso, essa necessidade, além da beleza toda natural, de que havia uma coisa que eu tinha que fazer o meu papel ali, que não era simplesmente de um artista que vai fazer uma obra estética. A energia que corre entre os baobás, né, aquelas colunas, aquelas ferramentas dos orixás, ali está acontecendo um trabalho de transmutação de energia, chegando em forma de espiral até aquela pedra no centro, e que ali emane uma energia muito positiva para o lugar todo, para o Jardim Botânico, para o Parque de Esculturas. A estética, eu só usei ela e todas essas referências para fazer um trabalho espiritual, de cura de tudo que aconteceu ali durante essa escravidão, durante o ciclo da cana-de-açúcar, e que essas almas que deram sua vida, né, seus corpos, encontrem o seu caminho cada vez mais de redenção, e também que as pessoas que exploraram elas durante esse tempo sejam perdoadas, sejam curadas, e que o Brasil seja curado dessa sombra terrível da escravidão.